Nós vamos resolver essa prova aqui da UFMS, primeira etapa, tá? Então, assim, eu tenho umas tristes notícias para dar para vocês. A prova, ela não é muito bem feita. Por quê? Porque eles pesam na mão em algumas questões e aliviam em outras. E pior, ela tem muitos erros. E assim, ano passado teve, ano retrasado teve, não vai ser a prova de vocês que não vai ter. Tudo bem? Então, assim, a gente já se conforma e faz o quê? A gente adapta para você fazer o máximo de questões possíveis na prova. Como que é isso? A prova, ela é extensa, tá? De matemática, são 15 questões, só que dessas 15, tem 7 muito fáceis e 7 muito problemáticas, tá? 7, 8 meio problemáticas. Mas as 7 fáceis você tem que procurar na prova. Para quê? Para que dê tempo de você fazer o máximo de questão possível. Provavelmente, assim, a hora que você terminar a prova, você não vai conseguir terminar a prova inteira dentro do tempo hábil que tem, beleza? Então, assim, você vai ler e vai escolher as questões mais fáceis e vai fazendo, tá? Se a gente começasse a prova de trás para frente, ia ser das fáceis para as difíceis. As primeiras questões são as mais difíceis. Tudo bem? Então vamos lá. Questão número 16. Pega ela aí para mim. Quando você fala em menor múltiplo em comum, por exemplo, múltiplos MMC. É o menor múltiplo em comum entre 6 e 8, certo? 6 e 8. O que você vai fazer? Se você decompor o 6 e o 8, esse dá por 2 dá 3, dá por 3 dá 1. Isso é 2 vezes 3. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui é 2 ao cubo. Isso daqui é decompor o número. O MMC, menor múltiplo em comum, entre 6 e 8, certo? Por 2 dá 3 e dá 4, por 2 dá 3 e dá 2, por 2 dá 3 e dá 1, por 3 dá 1 e dá 1. Isso é o MMC, isso aqui é 2 a terceira, 3 a primeira. Quando você decompõe os dois números separadamente, o MMC são os maiores expoentes, 3 a primeira, 2 a terceira, esse 2 está elevado a 1. Então, eu pego os maiores expoentes e formo o MMC. Entendeu isso aqui? Tá. Então, esse é um jeito de montar o MMC. Por quê? Porque ele já deu um número todo decomposto. Aí, existe outra coisa aqui, que é o MDC, maior divisor em comum. Presta atenção. O MDC são os menores expoentes que tem nos dois. O MMC são os maiores expoentes e não precisa ter nos dois. O MDC tem que dividir em comum. Por exemplo, aqui seria 2 a primeira. O MDC entre 6 e 8 é 2 a primeira. Eu não gosto disso, eu gosto disso, ó. Vamos fazer o MDC por aqui. 6 e 8, dá por 2, não dá? Esse 2 divide os dois? Então, ele faz parte do MDC. A gente fala que ele é bonitinho, ok? Aí deu 3 e 4. Esse 2 divide os dois? Não. Esse 2 divide os dois? Não. Esse 3 divide os dois? Não. Então, quem é o MDC? Só os números que dividem os dois. Entendeu isso aqui? Tá. Então, vamos lá. Põe aqui, Nájima, eu vou fazer para lá. Ó. Em um passeio pelas ciclovias de Campo Grande, o número de participantes mulheres foi de número de participantes mulheres. Foi de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 elevado a n, eu não sei o n, vezes 7 a primeira. E o número de participantes homens foi de número de participantes homens foi de 1.800. Beleza. Se o máximo divisor comum, maior divisor comum, tem que ter nos dois, comum, tem que ter nos dois, foi 180. Entre o número de participantes mulheres e homens foi 180, certo? O número de mulheres presentes para eu saber o número de mulheres presentes, eu tenho que saber esse n, para eu multiplicar tudo. Entendeu ou não entendeu? Tá, então vamos por partes. A parada é a seguinte, pega o 1.800 ali dos homens, por 2, quantos que vai dar? 900. Por 2, 450. Por 2, 225. Por 5, quantos vai dar? 45. Por 5, vai dar? Eita.
9 por 3, dá 3, por 3 dá 1. Beleza até aí? Então, isso daqui vai ser 2 ao cubo, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 2 ao cubo, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Beleza. O M... Fala. Quando vai fazer a calculação, tem que fazer a ordem dos números? Tanto faz. Ó, 180, só que você só pode usar primos. 2, 3, 5, 7. 180, me ajuda aí. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, dá 15, tá vendo? Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Eu podia ter feito por 5 aqui, dava na mesma. Tá? Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5 à primeira. Presta atenção. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 à primeira. Isso daqui é o divisor em comum. Tem 2 ao quadrado. Tem 2 em comum. Aqui tem. Quantos 2 tem aqui? E aqui? Só que só 2 são em comum. Entendeu ou não? Só 2 são em comum. Beleza. Tem 5 à primeira. 5 elevado a 1 em comum. Quantos 5 tem aqui? 2. Quantos 5 vai ter aqui? 1. Porque só 1 é em comum. Só 1 é em comum. Só 1 faz parte do MDC. Entendeu isso aqui? Tá. Então eu acabei de achar que esse N vale 1. Beleza. Se esse N vale 1, me fala qual é a resposta de 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado. 9. Vezes 5 vezes 7. Certo? Aqui vai ficar 4 vezes 9. 36 vezes 35. 36 vezes 35 vai dar 180. 3 vezes 6, 18, vai 1. E vai dar... Então... Quanto que vai dar isso aí, gente? A alternativa qual? Tá fácil. Letra E. Beleza até aí? Tá? Então, assim a gente fecha o primeiro exercício. Presta atenção e analisa. É um exercício de MMC e MDC. Ele é um exercício simples? Não. Tá? Ele não é um exercício simples. Então, o que eu te sugiro, treine bastante, faça mais. Tá? Onde você acha isso? Se você colocar no Google assim, ó, lista de exercícios de MMC e MDC, certo? De 9ª série, primeiro ano. Vai vir um monte. Sugiro que você treine pelo menos uns 2 ou 3. Beleza? Então tá. Vamos lá. Questão número 17. Bom, essa questão era uma das questões mais difíceis da prova inteira. Por quê? Porque ela é teórica. Vamos supor o seguinte. Quando você escreve assim, ó, presta atenção. Y é igual, certo? A raiz de x. O x é chamado de domínio. É o x. O y, ele fica dentro do contradomínio, que são as respostas do x, que são as imagens. Espera aí, vamos por partes. O x pode ser qualquer número, positivo, negativo ou zero, que dá certo. Ok? O grande problema é que, se o x for, vamos supor, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, só vai ter raiz, vamos colocar números fáceis. Se eu colocar no lugar desse x menos 9, vai dar certo? Não. Por quê? Porque existe uma condição de existência para que esse cara exista. Os números que eu vou enfiar aqui dentro só pode ser positivo ou o quê? Zero. Entendeu ou não entendeu? Eu posso pôr aqui dentro menos 9? Não dá certo. Então, o menos 9 não tem nada aqui. Não dá certo. Não existe um número que, se eu pegar o menos 9 e colocar ali, vai dar certo. Entendeu ou não entendeu? Isso existe fora dos reais. Dentro dos reais, não. O que eu posso chamar é de 3i, mas estou falando dentro dos reais. Dentro dos reais, não. Dá uma olhada. O domínio de uma função é igual ao contradomínio. Então, vamos lá. Existe aqui, eu vou jogar valores no x e vou obter respostas. A função é f de x. Esse é o domínio. Isso é o contra o quê? Domínio. Ele falou, o domínio dessa função é igual ao contradomínio da função g.
vai ter uma função g. Vamos supor, eu invento um número aqui A, e isso vai dar x. Por quê? O domínio dessa é igual ao contradomínio dessa. Isso aqui é domínio, isso aqui é contra o quê? E aqui é a função g. Até aqui tudo bem? Então olha o detalhe. O domínio dessa é igual ao contradomínio dessa. Beleza. Sendo ambas funções definidas de reais em reais. Presta atenção. Toda vez que ele falar isso, o primeiro é o domínio, o segundo é o contradomínio. Entendeu ou não entendeu? Então, vamos lá. De reais em reais, o domínio dessa tem que ser todos os reais. E o contradomínio dessa tem que ser todos os reais, porque ele falou que são o quê? Iguais. Até aqui tudo bem? Tá. Aí ele fala, sendo ambas funções de reais em reais, assim uma relação possível entre as funções f e g é... Presta atenção aqui, gente. Esse f aqui, certo? Esse f aqui, o x dele pode ser número positivo e o quê? Negativo. Entendeu ou não entendeu? A resposta da g pode ser número positivo e o quê? Tá. Aqui dentro pode ter número negativo? Então essa não é. Entendeu? Tá. Outra restrição. Presta atenção. Como é o nome de dois riscos? Módulo. Isso quer dizer que o f só vai dar números positivos ou zero. Entendeu? Certo? A G, certo? Poderia ser positiva e negativa. Então, vamos por partes. Se eu colocar no lugar de f de x aqui, valores positivos ou negativos, a G só pode ser positiva ou negativa. Então, será que essas duas aqui ficam iguais? Sim ou não e por quê? Não, porque essa resposta só pode ser o quê? Positiva. E aqui poderia ser positiva ou o quê? Porque está falando que é todos reais, então essa está fora. Bom, um detalhe aqui é o seguinte, presta atenção aqui, olha em mim. Esse número pode ser, esse número primeiro, pode ser positivo ou negativo, certo ou errado? Vezes 32, dane-se, dá positivo ou? Tá. Esse número pode ser positivo ou negativo? Sim ou não? Qual a restrição que tem aqui que fala assim, olha, não dá? Tem alguma restrição? Não, é só pegar esse e multiplicar por 32. Esse dá esse número. Se eu multiplicar por 32, dá esse. Entendeu ou não entendeu? Esse dá esse número, Se eu pegar esse número e multiplicar por 32, dá esse. Ou seja, aqui é todos os reais, e aqui é todos os reais vezes 32. Ou seja, isso dá isso. A alternativa correta é essa, porque não tem restrição. A parada é a seguinte, olha em mim. Esse G, letra B, esse G, pode dar número negativo? Por que não? Não tem jeito de alguém ao quadrado ficar negativo. Sempre alguém ao quadrado vai ficar o quê? Então esse daqui lascou a parte negativa. Agora presta atenção. Esse G é 2 elevado a alguém. Esse alguém pode ser positivo e negativo. Tem jeito desse G ficar negativo? Por exemplo, G é igual 2 elevado a 2, fala. 4. 2 elevado a menos 2. 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Se eu colocar um número negativo aqui, não vai dar negativo, vai dar número o quê? Positivo. Então isso aqui sempre vai dar positivo, isso também é restrição. Entendeu ou não? O único que pode ser positivo e negativo é a letra o quê? A. Essa era a questão, uma das questões mais difíceis da prova, porque ela era teórica, ok? Tá, vamos mais. Questão número 18. Bom, isso daqui, gente, na sua prova, com certeza vai vir ou um log ou uma função exponencial. Neste caso, é chamado de equação exponencial. Eu quero ver agora como que você está em produto notável. O que eu posso escrever aqui? Ó, vamos supor, 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a x é igual a, fala, 3. E aí você só trabalha com os expoentes. X vale... Entendeu ou não? Então, meu objetivo vai ser deixar as duas bases, o quê? Iguais, para eu trabalhar apenas com os
expoentes, sacou? Ó, tá meio louco aqui a coisa. Só que, por que eu vou tentar fazer isso? Porque tem x aonde? No expoente. Toda vez que tiver x no expoente, ou eu deixo as duas bases iguais, ou eu escrevo log dos dois lados. São os dois últimos, o único jeito que tem de resolver quando tem x aonde? No expoente. Então, o que eu vou tentar fazer? Deixar as bases iguais. Se não der, eu escrevo log dos dois lados. Ok? Tá, vamos lá. A parada é a seguinte. 0,2. Me fala a fração que dá 0,2. 2 sobre 10. Elevado a, dita. Sobre, dita esse. É igual. Ó, esse cara está negativo, não está? Como faço para ele ficar positivo? É só inverter. Concorda? Tá, então dita. 0,008 elevado. Até aqui tudo bem? Passa esse cara aqui para lá multiplicando. Como é que vai ficar? Antes, simplifica esse para mim. Quantos que dá? Fala aí. 1/5 elevado a x ao quadrado, desculpe. Era esse aqui que eu queria apertar. Qual? É igual a 0,008 elevado a x vezes 0, elevado a 1. Quando não tem nada é 1. Beleza. Como eu faço para esse cara aqui ficar positivo? Tá, então dita. Tá certo? Multiplicação de potência de mesma base. Completa a frase. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Soma. Beleza. O que faz daqui? Ops. O que faz daqui para cá? Então, 5 elevado a... Entendeu ou não entendeu? Isso aqui é igual a 8 sobre 1000 elevado a 5 elevado a menos x quadrado mais 1. É igual a, corta, 8 sobre 1000. Corta, 4 sobre 500. Corta, 2 sobre... Corta, 1 sobre... elevado a... Dá para decompor o 125? Vai. 125 dá por 2, não dá. Por 5. Dá? Por 5. Dá? Por 5. Dá? Isso dá 5 ao cubo. Tudo bem? Mesmo? Vai. 5 elevado a menos x quadrado mais 1 é igual. Dita. Como que eu faço quando eu pego ele e jogo ele para cima? Deixo negativo. Então, espera aí. Vou fazer aqui. Deixa eu só copiar ele aqui. 5 elevado a menos x quadrado mais 1 é igual a 5 elevado a menos 3 elevado a x mais 1. Propriedade? Isso. 5 elevado a menos x quadrado mais 1 é igual a 5 elevado a menos 3x menos 3. Concorda ou não concorda? Beleza. A parada aqui é a seguinte. Deixei o que igual? A base. Certo? Então eu vou comparar os expoentes. Dita. Menos x quadrado mais 1 é igual a menos 3x menos 3. Até aqui tudo bem? Passa esses caras para cá. 0 é igual a x quadrado menos 1 menos 3x menos 3. Entendeu ou não entendeu? 0 é igual a x quadrado menos 3x menos 4. Até aqui tudo bem? Quem é o A? 1. B. C. Você lembra x' mais x duas linhas o que dava? Menos B sobre A. Ou você faz Bhaskara e soma. Certo? E x' vezes x duas linhas o que dava? C sobre A. Se você analisar aqui, ó, a soma das soluções é
A soma das soluções é isso. Quanto seria a soma das soluções? Menos 3 sobre 1. Resposta, 3. Alternativa correta, letra E. Mas, Ju, eu não ia lembrar desse troço não, velho. Então, o negócio é o seguinte. Pega isso aqui e faz Bhaskara. Vai. X² menos 3x menos 4 igual a 0. A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a menos 4. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Delta é 9 mais 16. Delta é 25. Raiz de delta é 5. Está acompanhando? X' é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X' é menos B, quem é o B? Menos 3, menos 3. 3 mais 5 sobre 2 vezes 1, que vai dar 4, certo? X duas linhas é 3 menos 5 sobre 2, que é menos 1. Quantos que dá a soma das raízes? 3. E aí termina. É lógico que se você lembrasse da fórmula era mais rápido, ok? Tá. Isso, gente, é o que eu estou falando para vocês. Vai cair com certeza equação exponencial ou equação logarítmica. Então, por exemplo, uma dica que eu te dou. Ah, Ju, eu não sei muito bem isso. Cara, faça listas disso. Faz pelo menos uns 5, 6 de equação exponencial, uns 5, 6 de equação logarítmica, tá? Você fazendo isso, você vai para a prova sabendo que fica repetindo na prova. E toda hora isso se repete na prova, ok? Tá? Parece difícil, mas é uma receita de bolo. Por exemplo, vamos supor que eu falasse para você assim, ó, estuda a equação exponencial, certo? No primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto, daí ano que vem você estuda no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, aí no outro ano, no primeiro, no segundo, você decora isso de quê? De tanta repetição, entendeu? Então, se você pensar dessa forma, você aprende qualquer coisa, não é só matemática. Por repetição você aprende qualquer coisa, ok? Então vamos lá. Ó, questão número 19. Um paciente do Hospital Universitário Maria Aparecida Perdocian está recebendo medicamentos por via intravenosa. A dosagem foi programada para X gotas para cada 20 segundos. Olha o detalhe. X gotas a cada 20 segundos. Beleza. Se o valor de X é a solução da função, cara, solução da função, o X está aqui. Concorda ou não concorda? Existe um negócio chamado log. É meio ridículo o log. Por exemplo, log de 8 na base 2. Isso aqui é igual a A. Como resolve o log? O log só dá para resolver se não tiver nenhum número aqui na frente. É só o log, mais nada. Ok? Você pega a base elevado a esse é igual a esse. É isso. Toda vez é isso. É elevado e depois o quê? Igual. Até aqui tudo bem? Então vai, dita 2, agora virou equação exponencial. Então log é uma equação exponencial. O que você faz com o 8? Decompõe em fatores primos. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso vai dar 2 à terceira. Então 2 elevado a A é igual a 2 à terceira. O A vale 3. Entendeu isso aí? Tá. Existe outro log que você acaba sabendo de tanto que você faz. Por exemplo, log de 10. Quando não tem nada na base, é 10, ok? Isso dá 1 toda vez. Então isso aqui vai ficar assim, ó, x. O que tem aqui? Nada. O que é aqui? 10. 10 elevado a x é 10. 10 elevado a x é 10. Que expoente que está aqui? Por comparação, o x vale 1. Ok? Tá. Existe uma propriedade do log que é assim, ó. Se chama regra do tombo. Por exemplo, log de 1000. 1000 é 10 à terceira. Log de 10 à terceira. Entendeu isso, sim ou não? Você pega o expoente e tomba ele aqui na frente, assim, ó. Vai ficar 3 vezes log de quê? E quantos que é log de 10 na base 10? Acabei de falar. 1.
Ah, Juliano, não gostei dessa bosta não. Vou fazer assim, ó. Log de 1000 é igual a x. Ah, beleza. Então eu pego 10 elevado a x. Dá na mesma? Dá. 1000 é 10 a... O x vale 3. Entendeu isso aqui? Tá. Você decompõe e aí você tem outras propriedades. Sim, log de A vezes B, log de A sobre B, menos B, ok? Tá. Mas é que eu estou explicando para esse, tá? Então, vamos por partes. Quando você chega aqui, ó, e analisa o seguinte. Dentro da regra do tombo, existe isso, ó, log de A elevado a M, B elevado a N. Eu te ensinei a tombar o M de Maria, sim ou não? Dá para tombar o N de navio. Só que esse vai no numerador e esse no denominador. Juliano traduz. Esse vai em cima e esse vai embaixo. Então vai, dita. M log de quê? Tá. Agora presta atenção. Igual é igual. Igual é igual. De um lado tem que ser igual ao outro. Por exemplo. O que o X é? Hashtag. Por quê? Porque é igual. Entendeu ou não entendeu? Igual é igual. E você compara e fala, esse é esse. Tudo bem? Tá. Vamos fazer. A parada é a seguinte. Eu tenho aqui uma equação. Tem um log de um lado e um log do outro. E tem um igual. Eu tenho que deixar exatamente igual. Entendeu ou não entendeu? Tá. Vamos por partes. Vai. Isso vai ficar assim. Log de x na base 100 é igual a log de 4 na base... Lascou. Como é que eu faço para isso virar 10? 10 ao quadrado. Vou escrever. Log de x na base 10 ao quadrado é igual a log de 4 na base 10. Eu quero deixar igual. Isso. Agora, o que eu vou fazer com esse 2 aqui? Tombar. Só que jeito que ele vem? Que número que tem aqui na frente que não está escrito? 1. Entendeu ou não? Então, dita, o que vai dar isso? Fala. Errou. Errou também. 1 sobre... Esse 2 vai para baixo. Isso, agora acertou. Entendeu ou não entendeu? É como se aqui fosse 1. Esse 1 tomba e esse 2 tomba. Aí vai ficar assim, log de quê? De x na base é igual a log de... Putz, deixei quase igual, só está esse meio atrapalhando aqui. Não tá atrapalhando? Eu não faço regra do tombo? Volta a regra. Só que você volta para esse expoente aqui, ó. Esse expoente aqui. Volta. Entendeu ou não? Então, dita, o que vai dar? Dita, log de x, isso, log de x elevado a na base é igual a log de A agora, e coisas iguais são iguais. Então tá, me fala, o que é igual ao quê? Tudo que você fizer de um lado, você pode fazer do outro. Certo? Por exemplo, quando eu pego meio, se eu multiplicar por 2, vira 1, sim ou não? Então, para eu poder multiplicar isso por 2, o que eu faço dos dois lados? Os dois lados por 2, que é eleve os dois lados ao quadrado. Multiplica por 2 o expoente. Ó, vai ficar assim. Eleva ao quadrado. Entendeu? Esse vai ficar com o de cima e o de baixo de baixo. X elevado a 2 sobre 2. Eu não vou escrever isso. X elevado a 1 é igual a 16. Beleza, volta aqui. Um paciente no hospital universitário Maria Aparecida Pedrocian está recebendo medicamento por via intravenosa. A dosagem foi programada para 16 gotas a cada 20 o quê? Segundos. Sacou? Tá. Se o valor de X é a solução disso, e se, 2 pontos. Cada gota
do medicamento tem 0,2. Uma gota tem 0,2 ml. Tá. É correto afirmar que após 1 hora, lascou, velho. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto tem 60 vezes 60, quanto se dá? 3.600 segundos. Sacou? Então tá. Aí, isso aqui você tem que usar algumas coisas para dar ênfase, certo? Você arrumou um namorado, só que ela chegou atrasada. Você tem que dar ênfase, velho. Você fala assim, pô, tô te esperando aqui há 1 hora. Não, 1 hora é muito pouco. Você fala assim, pô, tô te esperando aqui há 3.600 segundos. Dá ênfase, entendeu? Daí o negócio já melhora, sabe? Daí você já vai mais com razão, menos eu lá em casa. Vai. Aí, a parada aqui é a seguinte, 3.600 segundos. Até aqui, beleza? O que ele falou aqui? Isso, o X nós calculamos. Quanto deu? 16 gotas em... Só que vai ficar 1 hora. Só que eu não posso escrever 1 hora. O que eu escrevo? Isso, 3.600. Não vou pôr X porque já foi X, tá? Y. O que eu faço? Isso, vai. 20y é 16 vezes 3.600. Lógico. 16 vezes 3.600 sobre 20. Corta as bolas aí. 16 por 2, 8 vezes 360. Y igual. 0 vezes 8, 0. 6 vezes 8, 48, vão 4. 3 vezes 8, 8, 16, 24. 25, 26, 27, 28. O quê? Eita, cada um falou uma coisa. Gotas. Espera aí, lê isso aqui para mim. Cada gota tem... Então, 2.880 gotas. Vamos terminar. (2.880 gotas, certo? Vezes 1 gota, 0,02, vezes 0,2 ml. Beleza? Corta. Vai dar 2 vezes 8, 16 vai 1, 17 vai 1, 5. 576 o quê? ml de medicamento. Alternativo correto, letra D. É fácil? Não. Só que eu estou te falando. Vai cair equação exponencial e vai cair equação logarítmica. Entendeu? Beleza? Ó, vira a folha. Essa é fácil. Tipo assim, é muito fácil. Ó, é o que eu te falei para você ganhar tempo. A representação cartesiana é muito importante no estudo de mapas e gráficos. Dessa forma, considere A e B. A e B. Para e olha aqui. Este gráfico está A versus B. Quem é o A? O X ou o Y? Sempre o primeiro é o X, o segundo é o Y. Então aqui é o A. E aqui é o B. Beleza. O que está escrito aqui? A. X pertence aos reais, está o quê? 1 é menor ou igual a X, que é menor do que 3. O A vai do 1 até o... Bolinha o que aqui? Fechada. Bolinha o que aqui? Não tem igual. Aberta. Então o A é daqui até aqui. Entendeu ou não entendeu? Então presta atenção. O A é isso, ó. É no eixo X, daqui até aqui. A é X. Agora, olha o outro detalhe. Se você não tivesse percebido isso, você tinha que perceber aqui, ó. Y pertence aos reais, tá o quê? Y é o B. O B é o Y, entendeu ou não?
Do 1 ao 2. Então, do 1 ao menor ou igual a 1, fechado, até o 2 fechado. Então, é daqui até aqui. Tanto para lá quanto para cá. Tudo isso. A versus B é o que eles têm em comum. Isso é A versus B. Então, procura nas alternativas um que tenha do 1 ao 3 e do 1 ao 2. Qual que é? B de bola. Acabou o exercício. O detalhe é o seguinte. A 21 é de análise combinatória. Ela tem solução, mas não tinha lá no edital. Então, a gente anulou, entendeu? Então, tudo que eles colocarem que não tiver no edital, você não estuda, porque a gente vai anular. Porque é um intervalo de A até B e de A até B. Então, de A até B, o que tem nos dois, nesse intervalo? Você viu que eu rabisquei aqui de preto e aqui de roxo? O que tem nos dois em comum? Isso. Na alternativa B, é uma reta. Reta é função do primeiro grau, y igual a x mais b. E ali, isso aqui não é reta, isso aqui é um intervalo, que é um espaço no eixo x e um espaço no eixo y. Que você compara os dois espaços, você acha um espaço, não acha uma reta. Entendeu mesmo? É assim, ó, vamos supor, se eu chego para você, y igual a 2x mais 3, é uma reta, ela corta o eixo y no 3, ela é crescente e é 2 para 1 aqui. Isso é reta. Agora, se eu chego para você e falo, ó, o y, ele é do 1 até o 3. Você vai lá no eixo y, marca o 1 e o 3. É daqui até aqui. O quê? Tudo. Todos os y do 1 ao 3 vale. Mesmo? Tá. Aí, dá uma olhada na questão número 22. A questão número 22, você vai precisar de uma teoria chamada lei dos cossenos, tá? A 22 caiu lei dos cossenos e lá num reino tão distante, não, é na prova do segundo, caiu a lei dos senos. A lei dos cossenos é desse jeito aqui, ó. Como que você resolve? Quando você tem triângulo retângulo? Pitágoras ou seno, cosseno, tangente. Ok? Pitágoras ou seno, cosseno, tangente. Tá. Quando o triângulo não é retângulo e você tem A, B, C e alfa, como que resolve? Começa com Pitágoras, vai, dita. A ao quadrado é igual B ao quadrado. Até aqui, beleza. Agora você faz menos 2 vezes esse vezes esse. Entendeu até aqui? Cosseno desse ângulo que está na frente. Isso é lei dos cossenos. Ok? O nome disso é lei dos cossenos. É Pitágoras mais esse pedaço. Tá. Era isso que ele queria saber aí. Vamos lá. Questão número 22. As cidades. Peraí, deixa eu apagar aqui. As cidades Paranaíba e Mundo Novo estão equidistantes. O que é isso? Na mesma distância. Essa distância e essa são o quê? Iguais. Esse tamanho e esse são iguais. Certo? A Campo Grande, aproximadamente 360 quilômetros. 360 quilômetros, 360 quilômetros. Beleza. O ângulo feito entre os segmentos de reta que ligam essas cidades, o ângulo entre os pedaços das retas é 120 graus. 120 graus. Certo? Até aqui, beleza? Aí, ele pergunta, vem a pergunta. Qual é... Deixa eu achar a pergunta aqui. Estava errado. A distância em linha reta de Paranaíba até Mundo Novo. Aqui está Paranaíba, aqui está Mundo Novo. A distância em linha reta é isso. Então, é x.
Entendeu isso aqui, sim ou não? Tá. Vou redesenhar esse triângulo aqui. Trezentos e sessenta, x 120. Vai. Dita aí. Olhando nesse, você fala esse. Começa por esse. Vai, Pitágoras. Dita. X ao quadrado é igual. Calma. E aí? Menos 2 vezes. Cosseno de? Lascou. Acertou. A parada é a seguinte. Existe um negócio chamado função cosseno. A gente nunca sabe essa tal função cosseno. A gente só sabe o seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de todo menos 1. Tá sabendo o que eu tô falando, né? Tá. O grande problema é o seguinte. Aqui está o ciclo trigonométrico. Esse ciclo trigonométrico ele tem um monte de ângulo. 0 graus, 90 graus, um monte de ângulo. Ok? Então, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Tem um monte de ângulo. O eixo do cosseno, existem 2 eixos, o y e o x. Para brincar, para você lembrar, a gente fala assim, ó, com sono e sem sono. Cosseno e seno. Com sono é o x, com sono deitado. Sem sono, de pé, é o y. Então esse é o eixo do seno e esse é o eixo do cosseno. Entendeu até aqui? Tá. Aí você vai marcar do 90 ao 180, eu vou dividir em 3 partes. Mais 30, mais 30, mais 30. Quantos que é aqui? O cosseno de 120 é um número bem aqui, ou seja, é um número negativo. Aqui é o 0. Aqui é menos 1 toda vez. E aqui é mais 1. Entendeu isso, sim ou não? Tá. Eu nunca sei esses, mas eu sempre sei o 30, 60 e 45. Eu sempre sei. Entendeu ou não entendeu? Porque eu sei por causa da tabela. Tá. Aí, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, você lembra quantos que é? Na tabela? Errou. Ó. 30, 45, 60. Seno, cosseno. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em todos menos 1. Ok? Cosseno de 60. Meio. Entendeu ou não entendeu? Finge que é um espelho isso aqui. Quem que representa o 60 desse lado? Então, o 120 vai ter o mesmo cosseno do 60. Só que ele vai ser número o quê? Entendeu isso? Você só sabe esses. Daí, por causa desse, você acha todos os outros. Podia ser para cá, para cá. Então, isso dá menos o quê? Tá. Isso dá menos meio. Olha o detalhe. X ao quadrado é igual. 1 360 ao quadrado mais 1. Eu tenho 2 deles. Menos 2 vezes, junta. Quantos que é isso mesmo? Multiplicar por 2 e dividir por 2 é a mesma coisa que simplificar. Menos com menos, o que que dá? Mais. Então aqui vai ficar, ó. Menos com menos, mais. Quantos 360 tem ali? Errou. Tem 3. Eu não vou fazer a conta. Eu vou escrever 3 dele. Porque o quadrado passa para cá na forma de quê? De raiz. E daí, como ele está ao quadrado, sai. Por exemplo. 3 desses. Entendeu ou não entendeu? Aí o quadrado passa para cá, ele mais ele mais ele, 3 dele. X é igual. Raiz de. Então, x é igual a raiz de 3 vezes raiz de 360 ao quadrado, que simplifica. X é igual a raiz de 3 vezes 360. Ok? E aí, vamos ver se ele deu aqui, peraí. Ah não, ele deixou assim. Alternativa correta, então, letra o quê? C. Fechou o exercício. Beleza? Tá. Bom,
Questão 23, galera. 23 é isso, ó. Um tanque de peixes foi construído de forma a ocupar uma árvore retangular, uma área retangular, de 240 centímetros quadrados. Área retangular. Essa área, que jeito que calcula essa área? Base vezes a altura. Tá sabendo o que eu estou falando? Então, a área, que é a base vezes a altura, deu... Quantos mesmo? 240. Certo. Cujos lados estão na proporção. Não quer dizer que vale isso. São 5 partes, 5 pedaços, 5x e 12x, ou 12 partes, ou 12 pedaços. 5 para 12. Podia ser palmo, podia ser jarda, podia ser pé, podia ser, sei lá, entendeu ou não? Por isso que ele falou na proporção, 5 partes para 12 partes, 5 partes aqui, 12 partes aqui. Dá para saber quanto que é cada lado? Dá. Porque é como se isso aqui fosse a base e isso aqui fosse a altura. Toda vez que ele falar proporção, você escreve uma letra. Então, quantos que vai ser a base? Fala aí. 5x. Quantos que vai ser a altura? Fala aí. 12x. E isso vai ficar assim. 240 é igual a 60x quadrado. Passa para cá dividindo. 240 sobre 60 é x quadrado. Corta. 6 vezes 4, 24. 4 é igual a x quadrado. Raiz de 4 é o x, que vale 2. Entendeu até aqui? Tá. Se o x vale 2, me ajuda a fazer essa conta aqui. Que é 12 vezes 2. Quantos que é? E aqui é 5 vezes 2. Quantos que é? 10. O que? Centímetros. Poxa, está em centímetros. E 10 vezes 24 dá 240, certinho. Qual é o comprimento da diagonal? Lascou. Ó, isso está assim. Ele quer saber isso? Tem um jeito rápido de fazer. Ó, mas você lembra das ternas? Uma é 3, 4, 5 e tem uma. Ela é meio escrota, mas tem aluno que lembra. 5, 12 e 13. Não sei se você lembra disso. Beleza? E aqui, ó, é 5 e 12. Então aqui vai ser o quê? 13x. Só que o x vale 2. Então vai dar 26. Acabou o exercício. Beleza? Ah, Ju, mas eu não lembro disso aí não, velho. Então, ó, você vai escrever aqui do jeito que tá, vai. 10, 10, 24, 24. Resposta. R ao quadrado é igual 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. R é igual a 100 mais 500 R é igual a 26. Que seria a diagonal. Sacou? É meio chato. Ó, aí vira folha. Questão número 24. Questão número 24. Devido aos investimentos em tecnologia e pesquisa, a produtividade no setor de agronegócio vem apresentando um crescimento exponencial nos últimos anos. Supondo que a safra de milho em Mato Grosso do Sul, em 2019, foi de 10 milhões de toneladas. E o cresceu esse tanto por cento ao quadrado. Peraí. Fala esse número para mim, 50% ao quadrado. Do jeito que fala, escreve 50 sobre 100 ao... Corta. Quantos que vai dar isso? Divide. Errou. Meio. Ao... Que é meio vezes meio. Que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Que é...
cresceu 1/4. Entendeu ou não? Quanto que era? Quanto que era? 10 milhões. Mas cresceu 1/4 de 10 milhões. Entendeu ou não entendeu? É o que era mais o que cresceu. Isso vai dar 10 milhões mais 10 dividido por 4, 2,5. Tá certo, né? 2,5. 12,5 milhões foi o crescimento da safra naquele ano. Entendeu isso aqui? Então tá. Alternativa correta? A. Fechou o exercício. Número 26. Já deixa anotado aí. A 28 foi anulada, a 29 foi anulada. Beleza? Caso você vá fazer. Essas duas foram anuladas. E a questão número 25. A 28 e 29. Porque se não der tempo de eu fazer tudo, você já sabe que essas duas foram anuladas. Ó, a parada é a seguinte. Me ajuda aqui. Números naturais. Me fala os primeiros. 0, 1, 2. Não pode com vírgula e não pode negativo. Números inteiros. Isso, pode negativo. É Z isso aqui, tá? Então vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Números racionais. Esse Q significa quociente. Quociente vem de divisão, entendeu ou não? É qualquer número escrito na forma de A sobre B. Serve todos esses sobre 1. Entendeu? Certo? Que são chamados números fracionários. Vai, menos 2 sobre 1, menos meio, 0, 1 sobre 1, 2 terços, sei lá. Entendeu ou não? Tá. Isso daqui, números irracionais, não podem ser escritos nesse formato. Isso aqui é chamado dízima não periódica, ou números irracionais. Pi, epsilon, raiz de 2, raiz de 3, raiz de qualquer número primo, ok? São dízimas não periódicas. E aqui, números reais, todos os anteriores são reais. Beleza até aí? Tá, lembrou. É correto afirmar que. É correto afirmar que. Vamos lá. Letra A. A quantidade de torcedores em um estádio é um elemento de Z? Dá para eu falar que a quantidade de torcedores no estádio é número negativo? Não. Então não pode ser um elemento qualquer de Z, entendeu ou não? A é falso. B. O valor pago por um carro é um elemento disso? O valor pago por um carro toda vez vai dar um número que não dá para ser escrito na forma de fração? Tipo assim, quanto custou um carro? Fala um número aí. 100 mil, pronto. Custou 100 mil, ok? 100 mil é um número o quê? Natural, é um número inteiro, é um número racional. Ele não precisa ser um número o quê? Então, falso, não precisa ser. Dá você pagar os primeiros 20 números de pi. É. Aí, o ângulo em radianos. Espera aí. Entre os ponteiros de um relógio que marca 18 horas. 18 horas. Beleza. Ô, gente. Que ângulo que é esse? 180 graus. Em radianos, você lembra quantos que é? É assim, ó. Aqui tem uma circunferência. Se eu precisar medir, vou medir o tamanho da minha cabeça. Tudo bem? Então, medir com a fita métrica, aí eu venho e faço assim e olho. Como é o nome disso na matemática? Isso. Tem nome isso aqui. Comprimento de circunferência. Tá sabendo o que eu estou falando? Tá. E aí, são dois franceses a fórmula. Como que é? Abre isso e mede. 2πr
R's. 2 franceses. Tudo bem até aí? Tá? Então, aqui, ó, é o raio. O radiano é quando o raio é 1. Põe 1 aqui. Quantos que vai dar? Põe 1 aqui. Quantos vai dar? Então, uma volta é 2π. 360 graus é 2π, rad. Entendeu ou não? Radiano é só por raio valendo. Quanto que é meia volta? Pi, que é a mesma coisa que o quê? Entendeu? O valor disso é 3,14 quando o raio é 1. 3,14, não. Tudo bem? Só que isso é uma dízima não. Então ele fala, letra C. O ângulo em radianos entre os ponteiros de um relógio, que marca as 18 horas, é um elemento de reais. Qualquer um desses é reais, sim ou não? É isso aqui o que ele quer. É isso aqui. Reais. Está dentro dos reais. Mas não dos racionais, certo ou errado? O pi está aqui dentro? Não, o pi está aqui dentro, entendeu? É dos reais, mas não é dos racionais. Se você tá certo isso. E daí, marca aí para mim. E aí, gente, dá uma olhada aqui. Existe uma tabela que você tem que entender. A primeira é naturais, 0, 1, 2, não. Depois, inteiros, que é -1, -2, -3, não. Entendeu? Depois, fracionários, que é números um sobre o outro. Depois, são irracionais. E tudo isso vira o quê? Os números estão aqui, mas não estão ali. Entendeu ou não? Desculpe. O pi está aqui, mas não está aqui. Tudo bem? Então, a alternativa correta, qual que ficou? C. Aí, faltou a 26, 27 e a última. E daí, vocês têm o gabarito aí. A semana que vem, pode falar. A questão alternativa aí, dessa 25 aí, a altura de metro de uma criança recém-nascida é um elemento de N. Espera aí. A altura de uma criança recém-nascida, ela pode ser 0 metros, 1 metro, 2 metros. Entendeu? Tá, então não precisa ser um elemento de N, ele pode ter vírgula na altura. Tudo bem? Então tá. Gente, a semana que vem a gente vai ter uma aula de física, beleza? E aí a gente vê se continua, se vocês querem que a gente continue ou não. Falou? Valeu, gente. Obrigado a todos.